Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom e passe para outras pessoas. Deus nos abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 34. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. É muito importante entendermos esse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quantas pessoas elas não se acham merecedoras, de tanto elas ouvirem coisas ruins a respeito delas mesmas, elas não creem que Deus cuida, que Deus guarda, que Deus livra e que Deus coloca ela em um lugar de destaque, em um lugar melhor. Tira de um lugar ruim, de uma posição ruim e coloca em uma posição melhor. Pessoas que escutam muitas coisas negativas a seu respeito, elas não entendem que elas têm direito às suas bênçãos, que Deus é poderoso e Ele muda toda e qualquer situação, porque o mais importante de tudo é Deus estar do nosso lado. Quando você está caminhando e você tem a certeza que Deus é contigo, você pode ir em paz. Olha o que Davi falava. Davi falava que o Senhor dos Exércitos lutava as batalhas dele. Ele conversava com Deus a respeito de tudo. Ele era um homem temente ao Senhor. Ele sabia que ele era pequeno diante da grandiosidade de Deus. Ele tinha plena certeza, mas ele sabia que o poder de Deus era com ele. Olha como é poderoso, porque ele enfrentou aquele gigante, não foi com a força dele. Ele falou para o gigante: você está desafiando o Deus de Israel, você está desafiando. Você não significa, quando você fala com toda propriedade e quando você percebe que a força, a nossa força não é nossa, a força que temos, ela não é suficiente para fazer muitas coisas, principalmente o impossível acontecer. Mas o que é impossível para Deus? E se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo das nossas almas, ele não pode tocar em nada do que é de Deus. Que Deus coloca a mão e fala: esse é meu, eu vou agora abençoar. Eu vou abrir os seus caminhos, tendo ainda Jesus, um intercessor. Porque além de termos Deus do nosso lado, quando confiamos, colocamos a nossa confiança no Senhor que fez os céus e a terra, nós temos ainda a intercessão de Jesus
E o Espírito Santo de Deus, que você anda com ele, andamos, o Espírito Santo de Deus é conosco. Olha que poderoso, temos a Santíssima Trindade do nosso lado. Quem pode mais do que Deus? Quem pode tocar num escolhido, na escolhida de Deus? Aí você pode olhar para a sua vida e dizer assim, mas como? Quantas pessoas sofrendo e elas olham para as suas vidas e falam, como e quando é que Deus vai mudar a minha vida? Porque eu não estou vendo nada de mudança, nada de transformação. Se eu sou um ungido de Deus, se eu sou um escolhido, uma escolhida de Deus, por que não tem transformação? Olha quanto tempo Davi passou. Davi foi ungido pelo profeta, ele era pastor das ovelhas do pai dele, ele estava pastoreando as ovelhas e Deus enviou o profeta para ungir Davi. E quando Davi foi ungido, o pai dele, ele colocou todos os outros filhos na frente do profeta e não mandou chamar Davi. E todos aqueles, o profeta pensou que era o mais velho, porque era muito forte, era um guerreiro, e assim foi vendo os filhos de Jessé, e Deus falou para o profeta, não é nenhum desses. Aí o profeta perguntou para o pai de Davi, você tem mais algum filho? E ele falou que tinha, que era o mais novo, e ele pediu para chamar. E Deus mostrou para o profeta, esse é o escolhido. E ele foi ungido naquele dia. Só que passaram-se tempos, passaram-se anos, até Davi ser rei, até Davi ser colocado num lugar de destaque, num lugar de governo. Então, você fica em paz no teu coração, que vem mudança para a tua vida. Quando Deus fala, Deus cumpre. E essa palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele gigante, ele olhou para Davi e ele riu de Davi, ele zombou de Davi. Aí Davi falou para ele, Davi não foi falar para ele, você está zombando de mim? Você vem contra a minha pessoa? Não. Davi falou, você está zombando de Deus. E você não pode zombar de Deus, porque Deus é maior que tudo. Então, quando alguém zombar de você, você não vá brigar, você não tome a frente, entrega nas mãos de quem pode, daquele Todo-Poderoso. Te fizeram mal, se machucaram, se você está se sentindo triste, deprimido, deprimida, achando que acontecem as coisas boas para todo mundo, menos para você. Olha a situação de Davi. Os irmãos de Davi eram oficiais do exército e riram de Davi, e um dos irmãos foi brigar com Davi. O que você está fazendo aqui nesse lugar? E Davi falou, eu só estou escutando o que as pessoas estão falando sobre o gigante. Mas ele se apresentou, ele ficou na posição, ele falou com o rei e ele ficou na posição porque Deus era com Davi. Davi sabia como cativar, por isso que ele foi chamado o homem do coração de Deus. Seja você o homem, a mulher do coração de Deus. Agrade a Deus, coloque Deus à frente. Não fique reclamando, não fique murmurando, simplesmente diga, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém vai contra a sua vida. Quando Deus está numa situação, quando chamamos e colocamos e confiamos, porque aqueles que esperam no Senhor,
eles voam alto como águia, correm e não se cansam. Foi assim que aconteceu com Davi. Davi pegou só uma pedra e jogou naquele gigante, porque aquele gigante foi zombar de Davi, mas Davi não tomou para ele. Ele não ficou com raiva e não disse: você não veio me ameaçar, seu gigante. É assim que às vezes as pessoas respondem, né, para os outros. Fala: você está falando isso comigo? Você me paga? Ou a pessoa fica triste e vai chorar depois de uma ofensa, depois de maldade, depois às vezes de perder um emprego, mas às vezes uma coisa que é tão grande, que parece tão terrível, que parece tão difícil de resolver. E quando você entrega para Deus, você literalmente fala: esse problema, ele não é meu, ele não me pertence porque é grande demais. Ele é para Deus resolver, não é para mim resolver, porque Deus é por nós. E não há problema maior, não há problema maior do que... Deus é maior do que todos os problemas. Os problemas se tornam como um grão de areia para Deus. Nada é impossível. Então, se ame, agradeça por ter um pai que cuida de você e que fala: eu estou com você. Olha o que Deus fez. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Jesus, ele morreu, ele se sacrificou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Foi isso que Jesus falou quando esteve aqui na terra. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Somos livres, não somos mais escravos. Não se considere menor do que ninguém. Também não somos maior do que ninguém. Somos filhos e filhas amados do Todo-Poderoso. Então, quando você não luta as batalhas, quando você não quer ir à força do seu braço, do seu próprio braço, e você fala: não vou, sozinho eu não vou. Isso é de Deus. E eu entrego nas mãos do Todo-Poderoso, do meu Deus que resolve tudo isso para mim. Nós fazemos o que temos no mundo natural para fazer. Davi não encruzou os braços e simplesmente falou para o gigante: cai. Ele não fez isso. Mas olha o simbolismo, olha, porque aquilo ali foi um símbolo de que Deus agiu contra o gigante. Porque uma pedra pequena, ser jogada na testa do gigante e derrubar aquele homem, que não era um homem comum, era um gigante. Então, Deus olha lá de cima e fala: vai, meu filho, vai, minha filha, vai e não temas, eu estou contigo, simplesmente seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Então, quando você faz a sua parte, alguém que perdeu o emprego, que envia seus currículos contando com a presença de Deus lá na frente: olha, o teu currículo já está sendo encaminhado e é ele que vai ser escolhido. Por quê? Porque você entregou para Deus, você confiou em Deus. Aquele casamento que você achava que estava destruído, você confiou em Deus, você foi e falou para Deus: é teu, Senhor, porque eu não vou sozinho, eu não luto sozinho, eu não vou em busca de algo que eu não sei o que é melhor para a minha vida. É o Senhor quem vai na minha frente. Se o Senhor não for comigo, eu não vou.
Então, quando oramos e pedimos a Deus para que Ele entre e tome conta das nossas batalhas, a enfermidade ela se curva para Deus. Nada fica de pé. É igual o gigante, cai por terra em nome de Jesus. Toda enfermidade, todo problema, nenhum problema fica de pé na frente de Deus, porque o nosso Deus é todo poderoso. Pai, eu agradeço pelo dia de hoje, um novo dia, um dia de vitórias, Pai, das tuas vitórias, Pai, é para a glória do teu nome, que caia por terra todos os gigantes, porque o Senhor é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há problema, não há gigante, não há pessoas, não há pedra de tropeço que não saia do caminho, porque Deus é por nós, Deus é conosco. Crê nessa palavra, aproveita teu dia de hoje, agradece, dá glórias, porque foi assim que Davi falou. Davi falou, ainda hoje você vai cair por terra, gigante, e todos vão dar glórias a Deus. E é assim que começamos o dia de hoje, dando glórias a Deus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.